Bom dia de novo, novamente, tá? Primeiro eu faço aquela parte da música, com a lição da escola sabatina, depois eu venho para a parte da Bíblia. Quer dizer, a lição da escola sabatina eu acompanho com o estudo da Bíblia, claro, né? Porque sem a Bíblia não tem estudo da escola sabatina, estudo da lição da escola sabatina, né? Então, primeiro estudo, quer dizer, eu faço essa parte. E agora eu vim para Daniel, como eu falei para vocês, tá? Daniel, como eu falei para vocês. Lá no capítulo 10, eu falei de Daniel ontem? Eu acho que falei de Daniel ontem. Com muita mais, está atento lá, vou dizer. Não. Falei, não, falei de outra. Eu falei. Eu nem me lembro. É tanta coisa. Vamos lá. Lá no capítulo 10, verso 1. Capítulo 10 de Daniel. Verso 10. Daniel é consolado. Tá? Daniel é consolado. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar-lhe comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Quem? Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, por ouvir as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Sobre os reis da Pérsia. Sobre os reis. Não é só um rei. Sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere aos dias ainda distantes. Então, essas profecias, o trabalho que Daniel estava fazendo era para anunciar o que ia acontecer. Ai, pessoa, desculpa aí, não é minha culpa não, tá? Não é minha culpa. É que coça mesmo, tem? Não é todos os dias. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhante dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobreveio dores, não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim, nem fôlego ficou nele. Em quem? Em Daniel. Agora imagine, tá? Imagine quando você tem um sonho, uma visão, uma revelação de Deus. Como você não fica. Você depois, queridos, não queira saber. E depois que Deus fala com a pessoa, que a pessoa tem uma visão, uma revelação, um sonho, tem tribulação por cima de tribulações, provas. Entendeu? Perseguição.
Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso nas escrituras da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha que Gabriel, ele teve uma luta muito grande ali para poder deixar essas profecias, para que o povo entendesse, para que Daniel escrevesse, para que Daniel expressasse, pregasse. Foi uma luta muito grande, 21 dias de oração e jejum, sem Daniel dormir, sossegar, fechar os olhos, para dar conta desse recado. Mas foi preciso Gabriel e Miguel vir para poder ajudar Daniel. Por que eles vieram ajudar Daniel? Porque Daniel se humilhou na presença do Senhor. Mas Miguel se humilhou na presença do Senhor, amigos, para o bem-estar da nação, do povo de Deus. Ele não se humilhou, jejuou para destruir o povo de Deus, não. O povo, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas da igreja. Ele jejuou, se humilhou na presença do Senhor para destruir Satanás e para tirar os príncipes, os reis da Pérsia da frente, que estavam impedindo Daniel de fazer o trabalho do Senhor. Entendeu? Vocês estão entendendo? Mas Daniel era quem? Ele se tornou um homem muito amado. Por quê, queridos? Por que Daniel se tornou um homem muito amado? Porque Daniel era... Eu não posso nem colocar. E posso colocar ao mesmo tempo segundo o coração de Deus, como Davi foi segundo o coração de Deus. Quando ele disse: Davi é segundo o meu coração. E ele disse para Daniel: homem muito amado. E o que Deus está falando de você, amigos? Que você é segundo o coração de Deus? Que você é um homem muito amado? O que você está fazendo para Deus? Para que Ele te ame. Porque um bom filho, o pai ama um bom filho. A mãe ama uma boa filha. Eu fico... Muitas vezes eu fico lembrando assim da minha mãe, do meu pai. Uma vez aconteceu algo aqui, há muito tempos atrás, eu acho que está com mais de... Eu acho que está com uns 27 anos que aconteceu isso. Eu acho que eu estava com 1 ano. Não, tá com menos. Uns 25 anos, uns 24, 23 anos, por aí assim. Então, o meu pai, que ainda não era crente, veio um rapaz, muito assim, se drogou, aqui nessa casa, meus pais já moravam. E tava andando na rua aí, e meu pai sentado bem na frente, ele começou a tomar gosto com meu pai. Meu pai falou pra ele sério. Tinha que falar, tá? Eu estava eu morava na minha outra casa, na outra rua. A minha casa na outra rua. E quando foi um horário, eu estava já quase dormindo,
Meu pai era daqueles homens, quer dizer, agora ele está com, ele tá com 91 anos. Ele levanta ainda bastante à noite, mas ele levantava à noite, ele ficava vigiando a casa, quintal, ia no quintal, na porta, olhar, porque na época dava muitas pessoas que roubavam, né, as casas, e ele ficava vigiando. Aí esse rapaz veio novamente tomar gosto com ele, dizendo que ia matar ele, ia matar o meu pai. Você já imaginou? Um homem falar que vai matar seu pai? Meu pai, ele me amava, ele me ama. Minha mãe também, ela me ama. Agora, mas muitas vezes a gente é mais apegada com... Tem filhos que é apegado mais com o pai, tem filhos que é apegado com a mãe, tá? E ele foi e me chamou, meu pai foi me chamar, desesperado. Minha filha, fulano de tal. E era vizinho, pra você ver. Filho da mulher que tinha morrido, desejado mal que eu morresse de parto do meu filho. Aí, eu acredito que antes de um mês certinho, um mês, ela morreu. E eu tive um bom parto. Mas eu não disse que ela ia morrer. A única palavra que eu disse, olha, o mal que você está desejando para mim pode voltar para você. Aí eu disse, eu não vou deixar matar meu pai. Eu vim aqui e eu usei o nome de Deus. Em nome de Deus eu te repreendo, em nome de Jesus, Satanás. Deixa meu pai. Porque eu não ando, minha família, nem eu nem minha família anda com Satanás. Nós andamos com Deus. E em nome de Jesus, cai por terra. Você que está falando que vai matar meu pai. Isso pode se virar para você. E eu... Desculpa. E eu não tenho medo de ninguém. Aqui, em lugar nenhum. Por quê? Nós não fazemos mal para ninguém. Então, você está errado. Você sai da sua casa e mexer com meu pai, que já está numa certa idade. E vem fazer mal para ele. Eu acho bom você se retirar agora daqui, em nome de Jesus. Amigos, até hoje, esse homem nunca mais pisou os pés nessa rua. A mãe dele morreu. Tá. Eles tinham uma casa lá no Ribamar, no centro de Ribamar. Aqui pertence a São José de Ribamar. Mas lá por rumo ali do bairro São Raimundo. E ela adoeceu, levaram ela para lá. Se mudaram. Não vi mais ninguém. Nem ela. Ela morreu. Ele desapareceu de uma tal maneira. Até hoje eu não sei nem o que aconteceu com esse rapaz. Tá? Olha. Ele foi chamar a mim. Tinha os filhos dele. Os filhos homens. Mas ele foi chamar a mim. A minha mãe, ela sempre, quando adoecia, e alguém adoecia, acontecia alguma coisa com a família, a primeira pessoa que ela falava era comigo. Minha filha, ora. Está acontecendo isso, isso, isso. Minha filha, eu estou sentindo isso, isso, isso. Minha filha, teu irmão está enfermo. Minha filha, teu sobrinho está enfermo. Minha filha, está acontecendo isso, isso. Ora. Eu orava. Tinha bons resultados. Então, queridos, quando um homem se inclina perante Deus, se humilha na presença do Senhor, o Senhor ouve. O Senhor ouve.
E Daniel, ele aprendeu a se humilhar na presença de Deus. Ele foi muito perseguido, foi jogado até na cova dos leões. Os amigos dele também foram jogados na fornalha de fogo. Entendeu? Mas Deus livrou eles em tudo. Porque Daniel não mentia. Os amigos deles também não mentiam. Eles cumpriam a verdade. Falavam a verdade. É por isso que eu sempre falo, amigos. Fale a verdade. Uns para os outros, para com os outros. Fala a verdade para cada um. Não mintais. Não seja perversos. Não inventais nada com o nome dos outros. Com o nome de nenhuma pessoa. Fale a verdade somente o que você vê. Não mintais. Daniel, um homem, ele caiu ali quando Deus falou com ele, o anjo. Ele caiu ali tremendo, sem força. Por quê? Mas por que ele caiu sem força? Porque nós, amigos, somos pecadores. Somos pecadores arrependidos. Daniel era um pecador arrependido. Mas somos propensos sempre ao erro, ao mal. Mas sempre estamos falhando. É por isso que vivemos nesse mundo aqui, porque vivemos nesse mundo de pecado. Ele fala, tem uma parte que ele fala, parece que em Daniel 1. Não, 6. Deixa eu ver aqui. Que ele vê Deus. Uma parte aqui que ele... Deixa eu ver se eu encontro. Creio que seja o capítulo 6. Não. Daniel na cova dos leões. Se é nesse. Eu tenho marcado. Que é aqui. Quando eu encontrar eu vou falar. Que ele fala que ele é homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. Agora vocês entenderam, né? Que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas pecadores arrependidos, tá? Mas pecadores arrependidos. Agora imagine você tendo encontro com Deus. Deus te revelar as maravilhas do futuro. As maravilhas dos céus. Imagine quando ele revelar para Daniel, para João, para Jeremias, Ezequias, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José. Agora, Paulo. Agora imagine. Por que que Deus vê até Daniel? Por que que Deus vê até Daniel? Porque Daniel se humilhava na presença dele. Daniel se santificava, se consagrava. Daniel não queria pecar. Daniel se esforçava para não pecar. Ele nunca dizia, eu sou falho, pecador. Eu sou falha, por isso que eu falhei. Queridos, você está precisando de vigiar. Vigiar. Para você não cair em tentação. No momento que você diz que, vamos supor uma palavra aqui. Eu honro meu pai, tá? Eu honro meu pai ou minha mãe. E quando você termina de fechar a boca ali, você
Está ali com sua mãe, com seu pai, lá mais na frente, e você está desonrando, você cai, a sua própria língua se virou contra você. Entendeu? Quando você diz que você já está quando você prega os mandamentos de Deus e que não está vivendo os mandamentos de Deus e fala que está vivendo os mandamentos de Deus e não está. E não está, queridos, vivendo os mandamentos de Deus. E você cai, a sua própria língua se volta contra você. De repente você diz, eu não adultero. Quando chega bem ali, você chama lá. Você cai no adultério. Sua própria língua se voltou contra você. Entendeu? Você só precisa vigiar para não cair em tentação. Para não dizer, para não cair em tentação e dizer assim, eu sou falho. Somos falhos, amigos. Somos falhos. Somos falhos pecadores. Mas somos pecadores arrependidos, devemos vigiar para não cair nessas falhas. Não falhar. Se viermos falhar, se por acaso viermos falhar, mas foi muita doidice, loucura, que te forçou a fazer tal coisa. Entendeu? Porque não é o meu querer, não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você tem que passar por longe do pecado. Eu tive, agora veja só. Eu tive assim, tipo uma revelação no período do evangelismo. Eu cheguei em casa, tomei um belo banho, tá? Jantei. E depois eu fui orar e dormir. Mas antes de dormir, vem aquele só. Eu fico tipo como Deus adormeceu ali Adão, tá? Para poder tirar a costela dele e dar, fazer Eva. Eu fiquei refletindo sobre essa revelação. Eu tava com uma fruta. Eu tinha uma fruta na mão. Não era tipo assim uma maçã, tá? Uma fruta. Alguém pegava ela, quer dizer, essa fruta tava toda, já tava, alguém tinha tirado um pedaço, eu acredito, um chegava, tirava abocanhava, tirava uma mordida, comia, ou tirava outra mordida, comia, ou tirava uma mordida, comia. Aí vem uma mulher, que ela é bem conhecida na igreja, ela trabalha para Jesus, trabalha muito para Jesus, ela trabalha para Jesus, ela tá ali na unidade, tá? Mas sempre com a cara zangada. Essa fruta era minha. Essa fruta era minha. A minha fruta, tá? Ela vinha também e dava uma mordida. Tirava um pedaço da minha fruta. Mas era só mulher. Não era homem. Era só mulher que pegava a minha fruta, a minha maçã e comia. Tirava uma mordida. Saía. Outra vinha, tirava uma mordida, saía. Outra vinha, tirava uma mordida, saía.
E essa outra que trabalha mais zangada, veio também, deu uma mordida na minha fruta. E comeu. Saiu. E ficou só um pedaço sem ser mordida, tá? O lado que estava da fruta que estava pro meu lado. A frente dela, as laterais, direita e esquerda já estava toda comida. Vocês entenderam? Eu fiz eu não vou falar, é minha interpretação, tá? Vocês podem interpretar como vocês quiserem. Então, queridos, Daniel, ele fazia tudo. Ele fazia tudo para agradar a Deus. Se humilhava para Deus, se humilhava ali. Deus, me ajuda, me ajuda. Chorava, pranteava para Deus poder ajudar ele. E o Senhor mandou quem? Gabriel. Gabriel ele não conseguiu. Não estava conseguindo. Aí veio quem para ajudar Gabriel? Miguel. Que ajudou. Porque os reis da Pérsia não queriam deixar Daniel trabalhar para Deus. Tá. Levar a mensagem dos últimos dias. Entender a mensagem. Pregar o evangelho para aquela nação. Agora, queridos, o que eu quero dizer para vocês? Você está sendo um homem muito amado, uma mulher muito amada para Deus? Você está fazendo as vontades de Deus? Você está se convertendo, se arrependendo, se humilhando na presença do Senhor? Para o Senhor te abençoar? Ou você está sendo uma igreja, uma pessoa que está impedindo a palavra do Senhor? Alguém prega a palavra do Senhor, dá um estudo para alguém. Você está impedindo alguém fazer o trabalho do Senhor. Está impedindo o irmão, a irmã, levar a mensagem. Fazer qualquer trabalho na casa do Senhor. Fazer qualquer trabalho no campo missionário. Em um pequeno grupo. Em uma casa. Em uma vila. Em uma rua. Você está impedindo? Você quer se apoderar? Você quer ser tal, o tal, a tal? Você quer se apossar de algo que não é seu? Que você não tem direito. Você não tem direito de fazer isso. O seu dever é andar em unidade e trabalhar para Deus. Você está sendo como os reis da Pérsia? Está impedindo o trabalho do Senhor? E avante? Você está impedindo Jesus de voltar? Porque quando você impede Jesus de voltar, queridos, é quando você está impedindo o irmão, a irmã de levar a mensagem. O que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo para levar essa mensagem em frente? Avante. Você está sendo as uvas ou os espinhos na vida de alguém, na igreja,
na tua rua, na tua vila. Quem você está sendo, o que você está fazendo e quem você está sendo na presença do Senhor. Porque o Senhor vê tudo, amigos. O Senhor sabe de tudo. Daniel, ele não foi uma pedra de tropeço na vida de nenhuma pessoa. Daniel não foi um atrapalho na vida de nenhuma pessoa. Daniel estava lutando para a mensagem ser pregada, para escrever o que ia acontecer. Ele queria entender a visão. Ele queria entender para poder levar as pessoas, revelar às pessoas o que iria acontecer nos últimos dias. Ele teve que jejuar 21 dias. Com jejum e oração. Orar 21 dias com jejum e oração. Desculpe. Com jejum, tá? Jejum e oração. Quais são as tuas intenções com Cristo quando você toma a decisão ao lado de Jesus? Quais são as tuas intenções? É de fazer o bem ou fazer o mal? Porque se eu tomo a decisão lá de Jesus, tenho encontro com Cristo, eu vou pregar o Evangelho. E eu vou fazer o bem não saber a quem. Eu só vou fazer o bem não saber a quem. Porque nós somos maus, irmã Aparecida. Somos. Somos maus, pessoas más. Mas já passou o tempo, amigos. Já passou o tempo de sermos assim. Não é mais tempo de você estar lutando contra o seu próprio irmão, contra a sua própria irmã. Tá? Já passou o tempo. E isso não é nem para acontecer. Isso não pode nem acontecer dentro da igreja. O que deve acontecer, o que é para acontecer, é você se unir com os irmãos crentes, com os crentes, e trabalhar para Deus. É você se unir, andar em unidade em Cristo Jesus. É amor em Cristo Jesus. Para levar a mensagem a uma nação, às nações. A um povo que está precisando. Está precisando. Agora, seja uma mulher muito amada. Seja um homem muito amado. Deixa de lado essas falhas. Eu sou falha? Sou. Mas eu faço tudo para mim não falhar, amigos. Eu faço tudo para mim não falhar. Quando eu venho falhar, a coisa está pegando mesmo. A coisa está séria pro meu lado. Quando eu venho falhar, com palavras que saem da minha boca. Tá? Ou eu chamo alguém quando eu não quero estar discutindo. Chamar alguém que eu sei que ele vai discutir comigo. Tá? A chamar a atenção do público, porque tem pessoas assim, que ela não conversa. Ela gosta de se escandalizar. Eu mando um áudio firme, 2 áudios, 3 áudios, firmemente, porque a coisa está pegando, quando a coisa está pegando do meu lado. E eu falo a verdade. E é o que acontece. É o que aconteceu. As pessoas dizem assim, isso é um absurdo, uma Aparecida. Mas não é. É a verdade. Eu tenho que acabar com a verdade. Repreendido em nome de Jesus. Eu tenho que acabar com isso. Tá? Com o mal. Pela raiz. Para que ela não venha crescer.
quando eu venho falhar. E para mim isso não é nenhuma falha. Sabe por quê? É porque eu estou falando a verdade. Estou chamando a pessoa para as catacas. Para que ela venha se redimir em Cristo Jesus. É para que ela venha se redimir e deixe de estar fazendo mal para um, para outro e até mesmo para mim, tá? É até mesmo para mim. Porque isso é sério. Em vez de você estar trabalhando para Jesus, se ocupando a obra do Senhor, fazendo bem, você está fazendo mal para alguém. Para mim, para outras pessoas. Se ocupando em fazer o mal. Falhando ali. Ah, eu sou falha. Ah, eu sou falha. Não faça isso. De maneira nenhuma. Somos falhos. Mas só falhamos quando a coisa está apertando mesmo. Apertando ali, te apertando. Que você, mesmo que você não queira falhar, mas termina falhando. Entendeu? Para que você tem que deixar de estar falhando. Para que você seja um homem muito amado. Uma mulher muito amada. Um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Vocês entendem? O que Daniel passou ali, naquele lugar, naquela nação. Não queira estar nas costas, não queira estar em Daniel, não queira passar por isto. Mas muitos vão passar e muitos estão passando. Mas você só tem que ser segundo o coração de Deus e um homem muito amado e uma mulher muito amada. Quando se trata de humilhação, a humilhação deve ser na presença do Senhor, para o Senhor. Na presença do Senhor e para o Senhor. A humilhação, você deve se humilhar, é para Deus. Se humilhar para Deus. E Deus te dá vitória. Quando é em benefício à nação. Quando é para o bem-estar da nação, da igreja, do crente. Entendeu? Não é para matar uma irmã, um irmão. Não é para tirar um irmão, uma irmã da igreja. A tua luta não é para isto. De repente você está até fazendo uma campanha, tá? De repente você pode estar se comportando assim, fazendo uma campanha para tirar um servo de Deus, um crente da igreja, para matar um crente, para acabar com o crente. Por algo que não é teu, que é de Deus. É de Deus. Então, amigos, Daniel caiu tremendo quando teve encontro com os anjos ali. Estava na presença do Senhor. Aí veio um homem lá do céu e fortaleceu Daniel. E ele disse: fala, meu Senhor, eu não estou mais tremendo, eu estou bem agora, o Senhor me fortaleceu. Fala, que eu te ouço, que eu te escuto, que eu estou vindo. Foi o que o Senhor passou para Daniel. As visões.
as revelações, os sonhos. E ele só ia escrevendo para os últimos dias. Está atento, Daniel, às coisas que vou te dizer. Porque não é para agora não, é para os últimos dias. Amigos, se consagre, se santifique, busque Jesus. Busque Jesus, amigos. Ele está voltando. Se converta, se arrependa e viva para Deus. Viva para Deus. E não viva para si próprio. Não viva para este mundo. Não ocupe sua vida para este mundo. Ocupe para Deus. Ele está voltando. Quer te encontrar preparado. Vá para uma igreja mais próxima da sua casa. A igreja adventista do sétimo dia. Toma a decisão ao lado de Jesus através do batismo. Queridos, e para sempre. Amém? Amém. Amém. Até o próximo encontro.